tenho 87 anos. Posso te chamar pra sair? Pode me chamar, só que eu não vou. Quem gosta de velho é asilo. INSS. Eu gosto de mucilon. Ele aprendeu a dormir em paz sozinho. Isso para alguns parece triste. Para ele foi a primeira vez em anos que ele conseguiu se ouvir de verdade. Porque assim, na minha vez eu tenho que conquistar. Tenho que levar para um canto bom, tenho que levar para almoçar, tenho que levar para jantar, tenho que dar dinheiro para fazer não sei o que, tem que fazer isso, tem que conquistar com mínimas coisas. Aí vem outro cara e leva o chá sem esforço nenhuma. O cara conheceu na festa, já leva, lepo. Vai-se embora de manhãzinha bem cedinho, não sabe nem que o cara existe mais. No outro dia o cara não procura nem saber, não dá nem um bom dia. Quando chega em casa não pergunta nem se chegou em casa. E na minha vez tem que conversar um mês, tem que comprar alguma coisa, tem que... Por que só quando sou eu, meu irmão? Só quando sou eu. Por quê? Porque eu não posso ficar sem esforço também, igual o cara. Porque o cara faz tudo isso e outro ainda vem e leva sem esforço nenhum, mancho. Eu não entendo não, isso não, mancho. Não entendo não. A ciência do comportamento chama isso de dissonância social. Quando alguém quebra um roteiro que todo mundo segue, o ambiente ao redor reage antes de entender. Não é maldade, é desconforto com o novo. Agora eu entendo o ranço entre aspas, né? Que muitos homens têm das mulheres. Meu, as mulheres são uns lixo. Me perdoe as que são de respeito e as que se valorizam, mas no geral, tão um lixo. Eu vi uma publicação falando sobre sexo casual. E eu comentei que sexo casual não presta, que não é legal porque envolve energia, enfim. E se as pessoas sentissem mais isso, seria melhor. Precisa ver a enxurrada de biscate que gosta de dar para geral, falando que se você não acha certo, não venha querer fazer as pessoas aceitarem, sabe? Algo desse tipo. Gente, o que tá acontecendo com as mulheres? Homens, de verdade, se eu fosse homem, cara, ia ser muito difícil eu assumir alguma mulher. Porque pelo que eu tô vendo, 90% é tudo vagabunda. Dá pra todo mundo, fica com vários e acha que isso é normal, porque é empoderada, é independente. Pra mim isso é ser puta. Puta. A diferença desse tipo de mulher pra prostituta é que elas não cobram, a prostituta cobra. Pra mim é só essa diferença. Então assim, cara, tá nojento. As mulheres estão nojentas. E detalhe, nenhum homem veio rebater quando eu falei que sexo casual não presta. Nenhum homem comentou nada, mas as mulheres, nossa, caíram e matando em cima de mim. Vocês são puta. Vocês que ficam com... E se a solidão dele não for o problema? E se o problema for a gente não saber o que fazer com um homem que não está mais desesperado? Antes, né, as mulheres se achavam, as mulheres falavam, nós podemos ter o homem que for. Acabou, não tem mais essa fala não. Hoje o homem que escolhe a mulher que ele quer, mesmo assim, sabe, eles não estão querendo mulher mais para relacionamento sério, compromisso sério não. Porque você acha que tem tanto homem solteiro e mulher solteira? Porque os homens hoje não querem compromisso sério com mulher nenhuma não, sabe? A mulher fala, eu sou trabalhadeira, mas, sabe, os homens estão pensando muito, os homens estão muito desespertos. Por isso que eu falo pra vocês, sabe? Tem que dar valor enquanto tem. E eu mesmo sou uma mulher independente, solteira, tem minhas coisas, sabe? Tem meu carro, tem minhas motos, tem 3 motos. Tem meus apartamentos, minhas kitnet que tá finalizando aí. Sem falar dessa obra que tá parada aqui mesmo, assim, não tá achando não. Se você acha um homem interessante, nem os homens interessantes não me quer mais. Silêncio. Café frio na mesa. Uma vida inteira sem pedir desculpas. Por estar bem sozinho. Amore, o que tu prefere? A coroa de branco ou o Porsche branco? Escolha difícil, hein? Quero saber. Comenta pra mim. Morro solteira, mas eu não quero marcha lenta do meu lado. Eu morro solteira, mas homem marcha lenta não dá pra mim, não.
O homem tem que ser homem raiz. Homem arretado, cabra macho. Cabra dizer assim, bora ali, bora. Bora resolver a situação ali nós dois. Não. Vamos. O cabra tem que ter personalidade. E tem que saber se posicionar. O homem que não sabe se posicionar comigo, não dá. Eu não quero gente lesada do meu lado. Eu morro só, solteira, mas eu não quero. O cabra tem que ser macho. Para todas as situações. O homem tem que ser o homem da relação. Porque tem mulher aí que tá vestindo os dois papéis. Pra mim não dá. Se o homem não for o homem dentro da minha casa, ele pode pegar as roupinhas dele e ir embora pra bem longe de mim. Que eu não quero o homem lesado, que não sabe resolver nada dentro da minha casa. Não quero, morro só. A pesquisa mostrava o oposto do que todo mundo esperava. Homens satisfeitos sozinhos relatavam mais saúde mental, não menos. E isso mudou completamente a pergunta que eu queria responder. Eu tô revoltado. Ela tava dançando sozinha com a amiga dela. Passou um monte de mulher, não chamei nenhum, eu me interessei por ela. Quando eu chamei, ela disse, não quero dançar não, tô de boa com a minha amiga. Aí é foda, pô. Aí é desse tipo, por isso que os homens não chegam. Aí eu Fica reclamando depois. Não é, aí depois de não, gravata tem homem fraco. É não, tudo fraco. A mulher tem mais atitude que os homens. Que nada, as meninas ficam dando uma de doida, pô, aí não pode. Eu danço toda hora. Gravata, as mulheres xoxas, pô, tem medo dos homens chegar nelas. Eu quero um homem que ganha 20 mil por mês, porque eu sou cara. Existe uma cena que se repete em quase toda cidade do mundo, só que ninguém filma ela porque ela não parece dramática o suficiente. Um homem, 30 e poucos anos, chega em casa depois do trabalho, tira os sapatos, coloca uma música baixinha, faz a própria comida, janta sozinho olhando pela janela e vai dormir sem culpa nenhuma. Nada de crise existencial, nada de solidão dilacerante, nada daquela imagem de fracasso que a gente aprendeu a associar a homens solteiros depois de certa idade. Ele só está bem. E é exatamente esse só está bem que, curiosamente, tem incomodado tanta gente. Durante décadas, existiu um roteiro social quase automático. Homem cresce, trabalha, namora, casa, tem filhos e só assim ele é considerado completo. Esse roteiro não caiu do céu. Ele foi construído por necessidades econômicas, estruturas familiares antigas e uma ideia de masculinidade amarrada à ideia de provedor, protetor, chefe de família. Só que o mundo mudou muito mais rápido do que os roteiros sociais conseguiram acompanhar. As mulheres conquistaram independência financeira, autonomia emocional e liberdade de escolha em uma velocidade impressionante nas últimas décadas. E os homens, em silêncio, também começaram a se perguntar: eu preciso mesmo seguir esse caminho para ser feliz? Ou eu só aprendi que precisava? Solteira, não tem homem mais hoje em dia. É difícil arrumar. Tem, mas é difícil arrumar. Tem. E as mulheres também estão muito exigentes, aí ninguém chega em ninguém. O cara chegou ali e disse, cara, deixa eu tirar uma foto contigo. Aí ele abriu o Instagram, aí clica na câmera do Instagram, colocou o filtro. Tá vendo você? Tudo com filtro dos caras. É difícil. Tá tudo afeminado. Tá filtro, vai lá. É verdade, por isso tem muita mulher bonita assim como vocês, que estão solteiras. Ela é casada. Ah, você é casada? É casada. Vem só de boinha acompanhar as amigas pra... Beber devagarinho. Beber? Devagarinho. Comer, né?
né? As comidas típicas que tem por aí. João Gomes, já o principal ideia é João Gomes. Vamos tentar. 3 características de um homem que pode chegar em vocês. É educado, cheiroso e bonito, né, porra? Tem que ter aquela... Como é que fala? De homem. Atitude. Atitude, né? Jeito de homem, homão, assim, homão. Assim, olha, porra, a gente vai ali e tal, não sei o que. Eita, Aí a gente vai preso. Aí você tá A gente vai preso como assédio. Olha, meu bem. Vai não, senão tu pega em bomba. Não entra não, você se lasca. Tem que ter abordagem, tem que ser educada. Agora, me digam de vocês duas, que ela é casada, não pode. Mas, assim, não, pode ficar aqui, porque você é bonita e dá audiência, entendeu? É isso também, né? Mas me diga só o seguinte, 3 características que vocês têm que os homens iriam se apaixonar. A minha é só a mesma, eu sou educada, eu sou simpática, né? Doida. E doida. Doida, um pouquinho de doida. Tenho medo de mulher doida da bexiga. Topa tudo, a gente topa tudo. Ei, peraí. Corte. Eu gostei dela. Eu gostei foi dela isso aqui. Olha que bota o currículo aqui. Extremamente alcoolizada, ela tá extremamente alcoolizada. Já? Tá cedo ainda. Ela tomou 2 caipirinhas cheias de pitu. Foi arrepiar isso. Do Rock Ribs. Então você é responsável por ela, viu? Sempre. Cuide dela. Eu vou ficar de olho. Cuidado pra não fazer merda vocês, senão vai rodar, viu? Aí pode. Vai ser só dar uma cara na cara. Ave Maria! Divirtam-se, meninas. Obrigada. Tchau. Essa pergunta parece simples, mas ela é uma bomba silenciosa dentro da cultura. Porque quando um homem responde não, eu não preciso, ele não está atacando ninguém. Ele só está redesenhando o próprio mapa. O problema é que esse mapa, durante muito tempo, estava conectado ao mapa de outras pessoas. Família que esperava neto. Sociedade que media sucesso por aliança no dedo. Parceiras que projetavam um futuro dentro de um roteiro tradicional. Quando uma peça do tabuleiro decide jogar outro jogo, o tabuleiro inteiro sente o abalo. E aqui entra algo que a psicologia social explica muito bem. Nós, seres humanos, não lidamos bem com quebras de expectativa, mesmo quando essas quebras não nos prejudicam diretamente. Existe um fenômeno estudado há anos chamado dissonância cognitiva social, que basicamente diz o seguinte: quando alguém ao nosso redor age de um jeito que contraria as regras que a gente aprendeu a seguir, uma parte do nosso cérebro entende isso como ameaça, mesmo que racionalmente a gente saiba que não é. É por isso que um homem tranquilo, satisfeito, sem pressa de casar, pode gerar comentários, piadas, julgamentos e até certa irritação em pessoas que nem o conhecem direito. Não é sobre ele, é sobre o espelho incômodo que ele representa. Pare de ser aviadado, minha gente, a gente tá numa festa. Conseguiu beijar? 2 horas depois... É uma resposta, assim, sabe? Aham, sei. O que vocês acham? Olhando pra ela assim, comenta aqui. Toda mãe solteira tem sim vontade de voltar pro pai do filho dela. Sabe por quê? Você acha mesmo que uma mulher ia escolher um homem qualquer para carregar uma criança 9 meses na barriga se ela não tivesse nenhum ligamento com ele, nenhum ligamento emocional? Ela escolheu ficar grávida do cara ou se você... Eu acho que tá tendo muito erro, né? Será que toda mulher engravidou por engano de um cara ruim? E hoje ela tá solteira porque nenhum deles presta. Não acredita nisso. Toda mulher tem vontade sim de voltar pro pai do filho dela. É só ele fazer isso aqui, ó. É só ele desenrolar um pouquinho ali, é só ele querer um pouquinho, conversar um pouquinho ali. Ainda mais a mulher que tem 2, 3, 4 filhos do mesmo pai. Aí hoje ela tá solteira, ela fala, não, ele não presta. Hoje ela fala que ele não presta, que ele não vale nada, que ela não quer um outro cara para ser o pai dos filhos dela, mas na verdade quem não quer é ele. Eu conheço essa história é antiga. Toda oportunidade que a mulher tem de ficar com o pai do filho dela, ela fica, ela não desperdiça. Sabe por quê? Não é porque a mulher é ruim, não. Não é porque mãe solteira é ruim, não. É porque a mulher ela é envolvida pela emoção do momento. Ela pode ter um marido bom, ela pode ter um cara legal, ela pode ter um cara que faz tudo por ela. E aquele ex dela lá, o seu cafajeste, o cara que engravidou, foi embora, mas que fez ela sentir algo que esse cara bonzinho não fez. Aí ela faz o quê? Toda oportunidade que ela tem, ela vai lá e transa com ele. Ela fica com ele ou ela pensa em voltar. Só que aqui na internet, na vida real, ela tenta endemonizar todos os pais. Ah, nenhum pai solteiro presta, nenhum pai presta.
ele abandonou os filhos, ou eu que larguei, eu que não quis, eu não quis ficar com ele, e não sei o que e tal. Você acha mesmo que se eu quisesse eu não tava com ele? Não. Quem não quer ele é você. E as mulheres têm dificuldade de aceitar essa verdade, que pode ver, cara, pode ver. Normalmente quem largou esse monte de mãe solteira não foi elas, não. Ah, eu não quero mais ficar com você, ela queria sim. Mas o cara que não quis mais, por qualquer motivo que seja. E agora tá esse monte de mãe solteira falando que não quer mais ficar com o ex, mas é só ele fazer isso aqui, ó, e ela volta correndo. Abre o olho. Pensa comigo numa cena bem cotidiana. Um grupo de amigos reunido, todo mundo comentando da vida amorosa. Tem gente reclamando de relacionamento, tem gente comentando aplicativo de namoro, tem gente contando história de decepção. E ali, no meio da roda, tem um cara que só sorri e diz: eu tô bem assim, sem pressa nenhuma. Esse comentário simples, sem drama nenhum, muitas vezes gera silêncio. Ou pior, gera aquele comentário defensivo tipo: ah, você fala isso porque ainda não encontrou a pessoa certa. Ou isso é fase. Só que, e se não for fase? E se for de fato uma escolha consciente, informada, madura? É importante parar aqui e fazer uma observação necessária. Isso não significa que esse homem odeie relacionamentos, nem que ele tenha desistido do amor, nem que ele esteja fugindo de compromisso por trauma ou medo. Estamos falando de um perfil específico, cada vez mais comum, de pessoas que reorganizaram prioridades: terapia, autoconhecimento, estabilidade financeira, rotina de saúde, amizades reais, hobbies que preenchem, silêncio que cura. Esse homem não está vazio esperando alguém para completar ele. Ele está inteiro esperando alguém que só some a experiência sem consertar nada. E é justamente essa mudança de postura que reorganiza completamente a dinâmica social ao redor dele. Durante muito tempo, o discurso predominante colocava o homem como aquele que precisa correr atrás, conquistar, insistir, provar valor constantemente. Quando esse homem aparece emocionalmente estável, sem essa urgência, ele quebra um script que várias pessoas, inclusive mulheres, aprenderam a admirar ou até a exigir. Não é sobre certo ou errado, é sobre um desencontro de expectativas que gera atrito, e atrito gera reação, e reação, hoje em dia, vira comentário nas redes sociais, vira meme, vira debate acalorado. Aqui é interessante trazer um dado que muita gente ignora quando fala desse assunto. Pesquisas recentes em psicologia comportamental têm mostrado que homens que relatam satisfação com a própria solteirice, quando essa condição é escolhida e não imposta, apresentam níveis de bem-estar emocional muito próximos e, em alguns casos, até superiores aos de homens em relacionamentos insatisfatórios. Ou seja, o problema nunca foi estar sozinho. O problema sempre foi estar mal acompanhado. Ou pior, estar acompanhado só para cumprir uma expectativa social. E quando um homem entende isso na prática, ele deixa de negociar a própria paz em troca de validação externa. Só que, e aqui está o ponto mais delicado dessa conversa, essa mudança de comportamento masculino colide, às vezes, com expectativas culturais que ainda estão em transição. Muitas mulheres, criadas dentro de um contexto onde o homem sempre precisou correr atrás, sempre precisou insistir, sempre precisou demonstrar interesse de forma incansável, se veem diante de um tipo de homem que simplesmente não vai brigar pela atenção de ninguém. E isso pode ser interpretado de formas completamente diferentes dependendo de quem está observando. Para algumas pessoas, esse comportamento é sinônimo de maturidade emocional. Para outras, pode soar como frieza, indiferença ou até arrogância. A verdade é que ambas as leituras fazem sentido dentro do contexto de quem enxerga. E é exatamente aqui que a gente precisa ter cuidado com generalizações fáceis. Dizer que mulheres estão furiosas ou que homens estão desistindo de tudo é simplificar demais um fenômeno que, na real, é sobre um reajuste cultural gigante acontecendo ao mesmo tempo para os dois lados. Homens estão reaprendendo o que significa valor próprio fora de relacionamento. Mulheres estão reaprendendo
o que significa independência dentro de relacionamento. E no meio desse reajuste, existe atrito, existe desconforto, existe debate, porque toda mudança social de verdade nunca acontece silenciosamente. Deixa eu te trazer outra cena, dessa vez mais íntima. Imagina um homem de 35 anos que já passou por relacionamento que drenou sua energia, que já tentou se encaixar num padrão que não combinava com ele, que já ficou meses tentando salvar algo que só ele estava puxando. Depois de um tempo sozinho, reconstruindo rotina, reconstruindo autoestima, reconstruindo senso de identidade, ele finalmente chega num lugar de paz. E aí, quando esse lugar de paz aparece, as pessoas ao redor, ao invés de comemorar, começam a perguntar: mas você não sente falta de nada? Como se bem-estar emocional só fosse legítimo dentro de um relacionamento romântico. Esse tipo de pergunta, repetida à exaustão, revela uma crença cultural profunda. A ideia de que felicidade masculina sozinha é suspeita, incompleta ou temporária. E é aí que mora talvez a reflexão mais importante desse vídeo. Por que a gente, como sociedade, ainda associa valor de um homem à presença de uma parceira? Por que ainda existe um julgamento silencioso sobre homens que constroem vida plena sozinhos, quando, ao mesmo tempo, celebramos tanto o discurso de independência feminina? Não estamos aqui para colocar um gênero contra o outro. Estamos aqui para perceber que os dois lados estão, ao mesmo tempo, tentando se libertar de scripts antigos e que esse processo inevitavelmente gera fricção, gera desconforto, gera reações emocionais intensas, inclusive raiva, frustração, ironia, deboche, admiração e curiosidade, tudo misturado. Talvez a pergunta certa não seja: por que homens estão felizes sozinhos? Ou por que isso incomoda tanta gente? Talvez a pergunta certa seja: o que a gente perde coletivamente quando insiste em medir a felicidade de alguém pelo status do relacionamento dessa pessoa? Quantos relacionamentos ruins continuaram existindo só porque um dos dois tinha medo de ficar sozinho e ser mal visto por isso? Quantas pessoas, homens e mulheres, permaneceram em situações desgastantes só para evitar o julgamento social de estar sozinho ou estar sozinha? Esse tipo de pressão, historicamente, empurrou muita gente para relações desequilibradas só para cumprir um roteiro que a sociedade considerava aceitável. Agora pensa no oposto. Um homem que aprendeu na prática que solidão não é punição, é espaço. Espaço para desenvolver inteligência emocional. Espaço para entender os próprios padrões. Espaço para parar de repetir escolhas que machucam. Esse tipo de homem, quando eventualmente decide se envolver com alguém, chega numa relação por escolha, não por carência. E relação por escolha tende a ser mais saudável, mais equilibrada, mais duradoura, porque ninguém ali está tentando preencher um vazio que só a própria pessoa poderia preencher. Talvez o homem que parece ter parado de precisar não tenha desistido de nada. Talvez ele só tenha parado de mendigar validação, num jogo que nunca fez sentido para ele. E talvez a reação forte que isso provoca ao redor não seja sobre ele estar errado. Seja sobre todos nós, de alguma forma, ainda estarmos aprendendo a lidar com liberdade que não pedimos permissão para existir. Fica esse pensamento com você. Será que a sua irritação ou a sua admiração diante de alguém que está bem sozinho diz mais sobre essa pessoa ou sobre o que você mesmo ainda não resolveu dentro de você? Se esse vídeo mexeu com alguma coisa aí dentro, deixa nos comentários o que você pensa sobre isso, sem medo de discordar, porque essa conversa só cresce quando a gente escuta pontos de vista diferentes. E se você quer continuar essa jornada de entender comportamento humano, relacionamentos e autoconhecimento comigo, se inscreve no canal, deixa o like e vem para o próximo vídeo, porque essa reflexão não termina aqui.